E eu sou sincero em dizer para vocês que após esses 10 anos, né, que eu estou sem o uso das drogas, né, nem champanhe de final de ano não me faz a menor falta, eu consegui reformular completamente. Eu costumo dizer que minha vida ela é melhor do que jamais eu imaginei. Mesmo antes de iniciar o uso das drogas, eu já tinha muitas complicações e hoje, através desses princípios espirituais que estão sendo praticados através do programa de Narcóticos Anônimos, eu tenho conseguido ter uma evolução, não só material, física, mas também, principalmente, que é o que a gente fala, em nível espiritual. E a gente faz esse trabalho voluntariamente, na esperança de que outras pessoas não precisem ser presas, né, não precisem de uma certa forma serem internadas e principalmente não precisem morrer dos horrores da adicção. Começa agora mais um Vida Nova, trazendo informações sobre as compulsões e a dependência química. Confira o que você assiste agora neste programa. O Dr. Silvio Pelicano retorna para falar sobre o espiritismo no combate às dependências químicas. Mania de roubar. Entenda o comportamento dos cleptomaníacos. Descongestionante nasal pode causar dependência? Dr. Marcos responde às dúvidas dos telespectadores. Abuso de drogas, cleptomania e distúrbios emocionais são alguns dos temas abordados nas nossas dicas culturais. Aqui no Vida Nova você tem o seu espaço. Digite tvmundomaior.com.br, clique em Fale Conosco e mande suas dúvidas. E hoje nós vamos aos nossos... Tem aqui primeiro um e-mail da Carolina Ramos, que é aqui de São Paulo. E a Carolina diz o seguinte: Olá, Dr. Marcos. Tomei remédios para emagrecer durante 5 anos. E agora parei e tenho muita dificuldade para dormir. A insônia pode ser uma consequência apenas psicológica ou o corpo está sentindo o remédio? Ora, Carolina, entre os remédios para ajudar a dormir, existem alguns que são à base de anfetaminas. E esses, as bases de anfetaminas, são capazes de causar a dependência química. Neste caso, quando você para sem um acompanhamento médico, você pode ter irritabilidade, dificuldade para dormir, vários transtornos do sono. Chega a depressão, cefaleia, dores de cabeça, perda da memória. Então vale a pena você procurar o seu médico para que possa fazer uma análise e você retirar o remédio gradualmente de acordo com a recomendação dele, tá certo? E temos também aqui o e-mail da Tereza, daqui de São Paulo mesmo. E a Ana diz o seguinte: tem um filhinho de 5 anos, ele sentiu uma dificuldade grande para respirar e começamos a usar um descongestionante nasal. Mas agora ele quer usar remédio todas as noites e finge que não consegue respirar. Ana diz que já ouviu dizer que esse tipo de remédio pode viciar e está nos perguntando se é verdade e o que pode fazer. Olha, Ana, realmente o descongestionante nasal tem condições de causar a dependência, porque envolve implicações perigosas e por causa da vasoconstrição que esses medicamentos produzem por todo o corpo. Então, quando você tem uma obstrução forte e muito significativa, repetitiva, é interessante você fazer um acompanhamento médico para indicar o medicamento correto, tá certo? Seria bom você levar o seu filho para um acompanhamento médico. De 5 a 8 de setembro acontece o 19º Congresso ABAD, Drogas Cuidando dos Jovens. Mais informações através do site www.abead2007.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 2548 5141. As religiões são importantes aliadas no tratamento da dependência química. Vamos ver a entrevista com o Dr. Silvio Pelicano, falando sobre o papel do espiritismo no combate ao vício. Olá, nós estamos aqui no programa Vida Nova sobre um assunto que é dependências químicas. E hoje vamos falar sobre o movimento espírita e o tratamento das dependências químicas. E trouxemos aqui o Sr. Silvio Pelicano para falar um pouquinho sobre o que a doutrina espírita ou o movimento espírita faz a respeito dos dependentes químicos. João Lourenço, o Instituto Fraternal de Laborterapia, ele foi criado
na porta da Federação Espírita. Essa história é muito interessante. Você podia contar para a gente como é que aconteceu a idealização e a viabilização do Instituto? Posso. Eu estava fazendo a 15ª turma de aprendizes do Evangelho. Saímos da classe e fizemos ali um grupinho para bater papo, ali na Maria Paula. Era aquele prédio antigo ainda. Sim, a casa ainda. É, a casa. E nós estamos assim num grupinho de umas 10 pessoas e entrou uma criatura com aspecto assim, nada agradável, né? Maltrapilho, mal cheiroso, tudo de mal nós estamos enxergando naquela criatura. E nós, quando ele entrou, todo mundo pensou da mesma forma. Ele veio aqui pedir alguma coisa, um auxílio para se utilizar, para usar no álcool. E eu estava segurando um livro sobre ciências. Ele olhou para cada um de nós e pediu licença para olhar aquele livro. Eu dei o livro a ele, ele abriu o livro e começou a falar sobre o corpo humano com tanto brilho, de uma maneira muito bela, que nós ficamos encantados, falando como é que essa criatura, nesse estado, tem todo esse conhecimento sobre o corpo humano. E nós perguntamos a ele, o senhor é formado em alguma coisa? Ele falou, eu fui até o último ano da faculdade de medicina, não me formei porque o álcool deixou. E nós perguntamos a ele, o senhor gostaria de ter um tratamento? Naquela época, João Lourenço, eu era plantonista do CVV. Você sabe o que é o CVV, Sei, né? Aquele trabalho que você faz para pretensos suicidas. E nós tínhamos um relacionamento com hospitais psiquiátricos espíritas no interior, porque naquela época 95 dos hospitais psiquiátricos eram espíritas. E nós estamos assim tentando conduzi-lo para que ele fosse fazer um tratamento num desses hospitais. Mas quando eu falei de hospital psiquiátrico, ele não quis. Ele falou, não, mas hospital psiquiátrico é para louco. O meu caso é alcoolismo. Mas nós sabemos que o atendimento do alcoólatra naquela época era em hospital psiquiátrico, não tinha outro tratamento. Era assim, na base da desintoxicação. Ele falou, não, eu não quero, eu tenho que lá, eu já passei por isso, eu tenho que conviver com doentes mentais e eu não sou doente mental. Amanhã eu estarei melhor, mas o companheiro lá que é doente mental, ele vai estar na mesma situação. Foi aí então que surgiu a ideia de criar alguma instituição dirigida para os químicos, para os alcoólicos? Nós tentamos fazer com ele, assim, verificar o que nós poderíamos fazer, né? Porque na escola de aprendizes nós começamos a entender que nós tínhamos que ir ao encontro do nosso irmão. Se nós temos alguma coisa para dar, por que não dar? E ele ficava ali no Largo São Francisco. Eu passei algumas vezes por ali, eu encontrei alcoolizado ou dormindo. A palavra dormir não se encaixa bem às vezes ao álcool, né? Ele quase que desmaia mais, né? E ele não queria ser internado. Aí nós descobrimos a Associação Antialcoólica. Certo. Aquele grupinho ainda não estava pensando em criar uma entidade como essa. E nós descobrimos a Associação Antialcoólica, que faz um trabalho extremamente interessante para esses nossos irmãos que têm este problema. É aproveitando o alcoólatra que tem o problema para recuperar o outro. Entendi. E quando eu fui conhecer essa associação, eu fiquei encantado pela maneira como eles envolviam as criaturas de maneira fraterna, de maneira solidária. E nós reunimos o grupinho e estamos querendo repetir mais ou menos uma mescla de hospital psiquiátrico e uma mescla de associação antialcoólica. Entendi. Foi assim que o Instituto começou. Surgiu, né? E é interessante, o senhor estava comentando agora, os bastidores da espiritualidade, né? No sentido que a gente acaba ficando com um personagem central, mas quem faz está por detrás do cenário, né? Nós somos atores, nós participamos de um teatro que é a vida. Isso. E nós percebemos perfeitamente que aquele encontro com aquele nosso irmão que tem o problema não foi casual. Aquilo nos estimulou
porque nós não sabíamos para onde encaminhar aquela criatura, nos incentivou a criar uma entidade, eu poderia dizer até especializada nisto. E nós estamos buscando essa especialização. Ok. Vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar já já para falar sobre como funciona o Instituto Fraternal de Laborterapia e a CAM, a Comunidade de Apoio Mútuo, que trabalha junto com eles. Até lá. Você sabia que 40% dos adolescentes tabagistas já experimentou ou usa algum tipo de narcótico? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Você sabia que o tabagismo diminui a fertilidade e a idade de menopausa natural? O Vida Nova de novo. Estamos aqui com o seu Silvio Pelicano falando sobre o Instituto Fraternal de Laborterapia, que eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá no meu tempo de acadêmico, já vai uns 15 anos atrás. Mas eu gostaria que o senhor comentasse como é que funciona o Instituto e o que ele oferece às pessoas que têm a vontade, o desejo de se tratar do alcoolismo. Bom, João, como você falou de curso, eu gostaria de fazer um convite ao telespectador, principalmente o telespectador espírita, para fazer o nosso curso, que é extremamente interessante e você sabe disso. O Instituto Fraternal de Laborterapia, ele funciona todos os dias, de segunda a domingo. Nós atendemos de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. E aproveitamos este voluntário que nós mesmos preparamos para atender a criatura que tem o problema do álcool ou os seus familiares. E onde que fica o Instituto? Ele fica na rua Santo Amaro 244. A mesma rua da Federação Espírita? Na mesma rua. E o telefone é 3104-6707. 3104-6707. E aí o Instituto também trabalha com uma comunidade, né, que é em Itapecerica. Conta mais pra gente, como é que funciona a comunidade? Nós temos uma comunidade que nós chamamos Comunidade de Apoio Mútuo. Como nós conhecemos os hospitais psiquiátricos, nós queríamos sair um pouco daquelas internações onde a pessoa, depois que passa pela porta principal, ele não pode mais sair. E nós queríamos respeitar o livre-arbítrio de cada pessoa. Se ele quer, nós iremos fazer tudo por ele. Agora, ele chegando lá, não querendo, ele pode sair na mesma hora ou pode sair em qualquer dia. Só que a nossa comunidade tem algumas regras. Como é uma comunidade no Instituto Fraternal de Laborterapia, nós incluímos a laborterapia. Certo. Ele vai encontrar lá um ambiente com os seus colegas que já estão há algum tempo lá. E cada um desenvolve uma atividade, um na limpeza, outro no refeitório, outro na cozinha, e outro cultivar, outro cuidar de alguns animais. Então nós aproveitamos o trabalho dele. Esta é a nossa laborterapia, uma laborterapia prática, objetiva, que ele faz para ele mesmo. Entendi. Onde fica a comunidade? A comunidade fica no quilômetro 293-294, no posto São Leopoldo, 700 metros à direita. É uma região linda, João Lourenço, você é o quilômetro conhece. De que rodovia? É BR-116, Regis Bittencourt. Fica em Itapecerica, né? Itapecerica da Serra. Ok. Aqueles que quiserem assim saber mais sobre a nossa internação, é só ligar para esse número que eu forneci. Você podia repetir para a gente? O telefone é 3104-6707. Ok, e lá também ele vai ter informações a respeito do curso, que é feito lá mesmo em Também, Feira, né? o curso, Quem se exato. interessar por poder ajudar o Instituto, pode fazer esse curso e aprender como ajudar
Como ajudar, eu sempre coloco, porque quando eu leio as fichas dos candidatos, geralmente está lá, eu gostaria de ajudar, mas eu entendo sempre que ele vai ser ajudado e vai ajudar também, porque ele vai conhecer muita coisa, entrevistar muita gente e vai perceber como ele é feliz diante dos grandes problemas que nós temos por aí. Entendi. E lá ele tem aulas sobre como atender, aulas sobre o quê? Temos, nós temos várias aulas, mas uma das aulas que eu considero extremamente importante para a nossa vida é a aula de técnicas de entrevista, porque em qualquer momento da vida nós estamos entrevistando ou sendo entrevistados. Isso aí passa a ser uma arte e dependendo como nós entrevistamos, nós temos sucesso e temos resultado ou não. Entendi. Então, partindo desse pressuposto, é difícil causar a primeira impressão duas vezes. Exato, ou causar uma primeira impressão pela segunda vez. Então, quando o assistido chega lá, ele sendo recebido com uma bom acolhimento, ou uma boa entrevista, é muita chance de poder também aceitar o tratamento. Exato. Lá nós temos entre os espíritas, os plantonistas espíritas, e temos também os plantonistas recuperados nossos. E eles, o recuperado para nós consideramos um professor em cima disso, porque ele vivenciou o problema. Então, ele tem uma força de expressão, uma vibração forte, que geralmente cativa o outro que estava chegando pela primeira vez. Aquele que chega pela primeira vez percebe se o outro conseguiu se libertar, porque ele não pode dar o primeiro passo, e ele tenta fazer isso. Entendo. É o que a gente chama de terapia do espelho, né? Do espelho, reflete. Isso, eles acabam se identificando e com isso acabam até aceitando melhor as colocações propostas, né? Principalmente num período mais grave, vamos dizer assim, que seria o de parar de beber, propriamente dito, né? É uma coisa, João, aquele que está testemunhando que tem algum tempo já de abstinência, ele está assim dando o exemplo para aquele que está chegando ali pela primeira vez. E ele faz um desafio ao outro. Se aquele conseguiu se libertar, por que eu não posso? E aquele que está chegando pela primeira vez também faz um desafio para quem está testemunhando, porque ele mostra ali que ele não pode voltar para aquela situação, porque aquela situação de primeira vez, geralmente é uma situação que ele chega lá triste, aborrecido, às vezes até com uma apresentação não muito agradável. Ok. Ou seja, é gente ajudando gente. Isso então, mesmo. O nosso tempo é curto, eu agradecer ao seu Silvio Pelicano, que veio aqui nos ajudar com suas palavras a respeito do que acontece no movimento espírita para atender os dependentes químicos. Até lá. A doutrina espírita sempre nos colocou que fora da caridade não há salvação. Não é uma frase que apenas está ali representativa, uma frase de efeito, mas é uma frase que demonstra com clareza qual é a responsabilidade social do movimento espírita. Portanto, quando o Espírito de Verdade nos diz espíritas instruí-vos, ele nos pede para que nós vamos às casas espíritas para estudar, para procurar aprimorar os nossos conhecimentos. Mas quando ele diz, espíritas, amai-vos, ele nos chama ao trabalho. E se há tantas pessoas aí fora necessitadas, nós temos que buscar atender a essas necessidades. Lembrando que Jesus curou as feridas do corpo e também as feridas da alma. Normalmente, as nossas casas espíritas produzem-se um trabalho social muito grande. Sopas, alguns têm creches, distribuição de cestas básicas, o atendimento fraterno. E é importante também que o movimento espírita se engaje nesses problemas sociais que nós estamos vivendo. E a dependência química, sem sombra de dúvida, ela traz hoje uma necessidade social muito grande. Praticamente todas as famílias, todas as pessoas conhecem alguém que está aí com problemas com a dependência química. E a doutrina espírita tem condições de levar consciência, de levar uma mensagem do Mestre Jesus para tentar mostrar a essas pessoas que a vida, e a vida em abundância, nós não precisamos da dependência química, não precisamos desta muleta que nós chamamos de droga, de entorpecentes, para poder termos um equilíbrio na nossa vida. Pelo contrário, o equilíbrio nós vamos buscar com o trabalho em favor do próximo, com amor a Deus e a nós mesmos. Então a doutrina espírita tem muito para oferecer,
assuma sua responsabilidade social e busque se engajar nesse trabalho também contra as drogas e em favor dos nossos irmãos que hoje são dependentes. Nossa dica de hoje é o filme O Nome do Jogo. O envolvimento com o tráfico de drogas no mundo do cinema é mostrado nesta comédia que conta Danny DeVito, Gene Hackman e John Travolta em seu elenco. A dica de leitura é Dentro da Noite. Nesse livro, o autor João do Rio reúne contos que tratam sobre abuso de drogas, cleptomania e diversos tipos de deformação sensorial. Dentro da Noite, publicação da editora Antíqua. Leva uma pessoa bem-sucedida financeiramente a roubar? Confira a matéria. Diversos motivos podem levar uma pessoa a roubar, e dentre eles está um transtorno mental que provoca desejos incontroláveis de furtar objetos, a cleptomania. Mas o que leva a esse tipo de comportamento? Não tem um padrão que existem pessoas na mesma família, mas tem um componente genético muito sério para a questão da doença, porque é uma doença, né? Olha, o cleptomaníaco é a pessoa que furta pequenos objetos sem valor financeiro algum. O furto não a pessoa não planeja, é uma coisa que acontece no momento, num determinado momento. Que momento é esse? Um momento onde a tensão fica muito forte na pessoa. Ela furta aquele objeto sem valor, por vezes ela joga fora, dá de presente para alguém, coleciona, ou às vezes ela até devolve discretamente. Depois que ela furtou, a tensão abaixa, dá até uma sensação de prazer, só que depois a pessoa fica super deprimida. Ela tem consciência que aquilo é um ato ilícito, ela não tem vontade de fazer aquilo. Só que ela é acometida por uma coisa chamada transtorno no controle dos impulsos. Então a cleptomania é isso. Você veja, a incidência na população em geral é 5%. É uma coisa bastante rara. Uma maior predominância no sexo feminino. Também não se sabe por quê. Você fecha um diagnóstico na fase adulta, né? O que você vê assim, algumas tendências nas crianças, no adolescente, mas você tem que diferenciar se é um transtorno de personalidade, um distúrbio de caráter, um comportamento antissocial. Então, para você fechar esse diagnóstico é muito complicado. Rica, bonita e famosa, a atriz norte-americana Winona Ryder foi presa por furto de roupas em uma loja em Beverly Hills, em dezembro de 2001. A atriz foi obrigada a prestar serviços à comunidade e a participar de um programa de aconselhamento psicológico. Aí ele faz a atitude ali, pega o objeto, essa tensão diminui muito, às vezes chegando a ter prazer. Dá um prazer, um alívio, e depois ele começa a ficar muito entristecido consigo mesmo, porque ele percebe que aquilo não é adequado, né? Ele tem vergonha. E você sabe que essa chama-se também transtorno velado, né? Porque as pessoas nem conseguem assumir que tem isso. Então é muito difícil buscarem um tratamento, elas se envergonham da atitude que elas têm. Olha, os tratamentos são psicoterapia, para a pessoa conseguir ter um entendimento mais amplo de si, suas razões, se conhecer melhor, e também um tratamento medicamentoso, porque algumas drogas antidepressivas funcionam muito bem na remissão do sintoma, nesta agonia que a pessoa vive de ter que furtar, porque a pessoa fica prisioneira disso. Muito séria, né? Imagine que você vai atravessar uma rua e você olha, vem vindo um carro. Sabe aqueles minutinhos que você avalia, vou, não vou, e você diz, não vou que eu serei atropelada? Se você imaginar esta situação, a pessoa vai. Ela não consegue controlar o impulso. É isto que é a doença. A cleptomania ainda é pouco conhecida, por isso é preciso falar abertamente sobre o problema e buscar ajuda, seja para você mesmo, alguém da família ou um amigo. Bom, a cleptomania é uma doença, isso aí todos
Normalmente 5% dos pequenos furtos que existem em lojas, elas são praticadas por pessoas que são portadores dessa doença, da cleptomania. O que é importante que nós possamos fazer é primeiro não julgar as pessoas. Já que sabemos que é uma doença, vamos tentar levar essas pessoas à conscientização, porque é uma doença que causa assim, uma dificuldade muito grande, um constrangimento muito grande para que as pessoas admitam e para que procurem um profissional que possa dar um encaminhamento correto para que possam se livrar dessa doença, se livrar deste problema. É uma doença que tem cura, a pessoa pode ir a um psicólogo e com certeza vai poder levar uma vida normal. Vamos então buscar levar o auxílio para essas pessoas que nós sabemos que traz... Além do problema da cleptomania, normalmente problemas de depressão muito grandes, porque depois de um episódio sempre de que a pessoa furta em loja, na casa de um amigo, numa festa, pequenos objetos, ela certamente vai passar por um quadro depressivo, um quadro de culpa e vai se sentir muito mal. Vamos tentar orar por essas pessoas e encaminhá-las para tratamento. Os Emocionais Anônimos oferecem terapia de grupo gratuita. São semanais e acontecem no Centro Espírita Meimei, na Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 128, na Vila Nova Curuçá, em São Paulo. Mais informações pelo telefone 11 3462 2993. Você assistiu ao Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Se você também quer fazer parte deste clube, associe-se ligando para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E aqui nós encerramos mais um Vida Nova. Até o próximo. No próximo programa, veja os perigos do vício em exercícios e também uma